tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 8 de junho de 2015, é uma segunda-feira. O verbete de número 3.412, ele tem 8 páginas, 51 elogias e 34 máximos. O tema, gestão empresarial consciente, e foi elaborado segundo a especialidade administraciologia. Quem redigiu o verbete é o veterano já, né, Adelino Denk, né? O Adelino Denk, ele é professor universitário de pós-graduação, consultor empresarial e empresário, graduado em administração de empresas, pós-graduado em engenharia de produção, pós-graduado em qualidade e produtividade, mestre em economia industrial, presidente da FETEP, Fundação de Ensino, Tecnologia e Pesquisa, brasileiro natural de São Bento do Sul, Santa Catarina, tenepsista desde março de 2014, voluntário da Conscienciologia desde dezembro de 2014 e professor conscienciológico desde maio de 2015, agora recente, né? A gestão empresarial consciente é a capacidade de a consim, homem ou mulher, administrar ou gerenciar empresas com atitude empreendedora, cosmovisão, inovação, lucidez, liderança, planejamento e interassistencialidade, buscando a qualificação organizacional contínua, otimizando recursos humanos e tecnológicos, ampliando a visão estratégica e sistêmica por meio do paradigma consciencial e da aplicação da cosmoética. Na pensinologia, nós destacamos o holopensene pessoal da holomaturidade na gestão, o holopensene da administração empresarial consciente, a harmonia do holopensene institucional, o holopensene organizacional traforista, o holopensene universalista, a qualidade das automanifestações pensênicas, refletindo no clima organizacional, o exercício da autopensenidade democrática, a autopensenização lógica e cosmoética, o holopensene grupal da convivialidade nas organizações e o holopensene grupal da interassistencialidade. Na fatologia, nós destacamos a estratégia de desenvolvimento empresarial articulada com o desenvolvimento consciencial, a responsabilidade social corporativa, o planejamento empresarial equilibrando resultados financeiros e ganhos sociais, a integração das organizações com a comunidade no entorno, as práticas na gestão integrada dos programas sociais, ambientais e da qualidade, a inclusão social dos profissionais com necessidade especial, o exemplarismo das práticas cosmoéticas, a liderança organizacional cosmovisionária equilibrada, os conflitos intraconscienciais dos empreendedores e seus impactos na organização, a compreensão dos conflitos de gerações no relacionamento interpessoal produtivo, a evolução do paradigma de relacionamento interpessoal para o paradigma interconsciencial, a importância da autoconsciência do gestor e do estímulo do autoconhecimento dos trafores e trafares dos colaboradores, a reeducação corporativa voltada para a aprendizagem cosmoética, os programas de pesquisa e desenvolvimento de inovação, PDI, alavancadores da transformação organizacional. A gente chama atenção que essa fatologia tem 33 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e a gente leu alguns itens, né, que vale a pena a gente aprofundar mais nessa fatologia. Na parafatologia, o amparo extrafísico de função nas organizações com ênfase na responsabilidade social, os parafenômenos influenciando o ambiente organizacional, a atração de assédio extrafísico pelas consciências vulneráveis no ambiente de trabalho, a reeducação profissional através das parapercepções, priorizando a evolução interassistencial na organização.
A TENEPS enquanto instrumento assistencial nas organizações em conflito interno. O parapsiquismo intelectual ampliando a lucidez da gestão. E os empreendimentos e organizações extrafísicos influenciando a evolução da gestão consciencial. A gente chama atenção também que no detalhismo tem 25 máximos, ou seja, são 25 sessões que constituíram o máximo para o verbete. E que isso dá um status ao verbete de muito detalhamento, de muito pormenor, de bastante esmiuçamento do trabalho. Então, que a gente convida todos para lerem também com bastante calma aí o detalhismo. Na argumentologia, nós chamamos atenção dos parágrafos caracterologia, sob a análise da interassistenciologia, o verbatógrafo lista 20 características de gestão empresarial consciente ampliadoras da interassistencialidade. Na taxologia, na perspectiva da administraciologia, o autor também lista 7 exemplos potencializadores da gestão empresarial consciente e que estão aí dispostos na ordem alfabética. No parágrafo objetivos, ele lista 8 objetivos do desenvolvimento do milênio lançados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E na visão 2050, quer dizer, no parágrafo, né, visão 2050, ele lista 7 itens do Programa de Sustentabilidade do CEBST, não sei como nem CEBDS, que é Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Na remissiologia, nós destacamos atitude profissional, empreendedor conscienciocêntrico, empreendedorismo reurbanizador, liderança multidimensional para clima organizacional. A gestão empresarial consciente amplia a inteligência organizacional no paradigma consciencial, acelerando a interassistencialidade cosmoética com a sustentabilidade social e econômica. Você assume a responsabilidade cosmoética no exercício da gestão empresarial consciente, visando ampliar a interassistencialidade? Qual o nível de compromisso para a assunção do paradigma consciencial na gestão? Na bibliografia específica, o autor contribui com uma fonte de referência e na webgrafia específica com 2 fontes de referências. Agora a gente vai ler a mega-análise elaborada pela equipe Enciclosapiens. Inovação, integração estratégica, cosmovisão, criatividade, planejamento, alavancagem, abertismofilia, aprendizagem, associativismo, cooperativismo, ortopensenidade, intercooperação, sustentabilidade, maxi-planejamento, intraempreendedorismo, conscienciocentrologia, administraciologia, decidologia e liderologia. Antes de passarmos aqui para as perguntas e propriamente para a tertúlia, eu queria fazer aqui um chamado, um convite para aquelas pessoas que estão interessadas em fazer o programa Verbetografia, ou seja, para fazer um verbete para a autoinclusão na enciclopédia da Conscienciologia, chamando a atenção dessas pessoas que agora em agosto a gente vai começar um novo programa Verbetografia AD. E a gente considera que esse programa facilita a elaboração dos verbetes daquelas pessoas que têm vontade de escrever um verbete, mas não tem muito traquejo com o estilo da Conscienciologia. É um estilo assim, um simples sofisticado, sabe? É uma louçania estilística. Então, ele precisa de muita atenção nos mínimos detalhes. E, para isso, é importante que a pessoa faça o programa Verbetografia, porque é um grupo de pessoas que trabalham na Enciclosapiens, que é responsável para colocar os verbetes diariamente aqui nas tertúlias. Então, é uma equipe especializada, está habituada a trabalhar com esse estilo da enciclopédia. Então, acho que facilita
a elaboração, além de vocês adquirirem o estilo da enciclopédia com maior segurança, tá certo? Porque vocês não vão fazer um verbete só, vão fazer vários, né? A gente quer que vocês apreendam, né, o estilo da enciclopédia para poder fazerem aí os verbetes com maior facilidade. O EAD, ele vai começar no dia 6 de agosto e vai até o 29 de outubro. Ele é constituído, né, ele é montado em cima de aulas vídeo e textos disponíveis para estudo numa plataforma Moodle. Aí vocês não têm problema, que a gente informa como entrar na plataforma, enfim. E uma vez por semana, que são as quintas-feiras à noite, de 7h30 às 9h30, a gente faz uma aula online para tirar dúvida e fazer orientações sobre o próprio texto de vocês. Se vocês tiverem atividade nesse horário, isso não é impeditivo, porque a gente deixa a aula gravada disponível para vocês assistirem depois. Para as pessoas que estão aqui nos ouvindo e que moram em Foz do Iguaçu, o ideal é o programa Vervetografia Semipresencial, que é o mesmo esquema do programa EAD, só que ao invés da aula online às quintas-feiras, a gente tem uma aula presencial às terças-feiras, no mesmo horário à noite, tá bom? E o local é aqui na Enciclosapiens, aqui embaixo aqui do Tertuliário. Tá bom? Então, um convite a todos vocês aí. Adelina, agora a gente faz aquela pergunta de praxe, né? O que te levou a fazer esse verbete, e durante a elaboração do verbete, se o próprio estilo da enciclopédia te ajuda a refletir sobre algumas questões. Mas antes, eu quero mostrar aqui os livros que você publicou nessa área. Polos Moveleiros, São Bento do Sul, Santa Catarina. Certo? O livro publicado. Abmóvel, Promóvel. Depois, se você quiser falar mais alguma coisa, né? Você fala. Eu sei que eu vi um Apex aqui, mas não é o Apex nosso, não, né? Depois você explica. Fala no microfone. Boa tarde a todos, teletertulianos. Rosa, mais uma vez estamos aqui com satisfação para a defesa do verbete Gestão Empresarial Consciente. E quanto à tese de mestrado que você está apresentando, é sobre arranjos produtivos locais, que explica como as empresas podem cooperar num espaço geográfico relativamente pequeno para competir de forma mais ampla e de forma até mundial. Então é uma teoria aí de cooperação empresarial. E esse livro aqui, que é o Panorama Socioeconômico de São Bento do Sul, de 2014. São diversas informações para quem quer conhecer a dinâmica econômica e social da cidade, principalmente para novos empreendedores. Você que escreveu também, né? Sim, é uma pesquisa As duas são suas pesquisas. São pesquisas, exatamente. Bom, então, você quer complementar como é que foi elaborar o verbete, a escolha do tema? A gente viu que tem tudo a ver com a minha atuação profissional, né? A gestão empresarial consciente, o tema surgiu depois de escrever o verbete Atitude Profissional, que foi mais no âmbito da atuação pessoal. E como a gente trabalha junto às empresas na área de gestão, de consultoria, de orientação estratégica, após conhecer a conscienciologia, eu percebi que muitos problemas e dificuldades empresariais podem ser superadas se nós ampliarmos a nossa visão e incluirmos a reflexão do paradigma consciencial na empresa. Então, a tentativa nesse verbete é trazer uma reflexão sobre como nós podemos melhorar a gestão empresarial, não apenas olhando a questão econômica. É preciso a empresa, qualquer organização ter os seus resultados, mas também é possível ela desenvolver diversos projetos e diversas estratégias que contemplem o aspecto social, o aspecto de desenvolvimento do ser humano, trazendo um desenvolvimento mais humanizado e principalmente de sustentabilidade que tanto nós estamos precisando. Muito bem. Vamos então passar aqui para as primeiras perguntas dos teletertulianos. Sim, pode falar.
Com relação a isso aí, vendo o verbete aí, você fala tanto nos objetivos quanto nas 20 características, né, das empresas, e no item Visão 2050 em valores e comportamento. Então, faço uma pergunta ampla, dedutiva, bastante ainda adiante. Dá para caracterizar, medir o nível dos valores de ética atualmente das empresas no geral, percentagem, ou as empresas mais éticas, ou não é possível medir, né, atualmente no mundo ou no Brasil? A questão dos 8 objetivos do milênio, que aliás vence em 2015 agora, né? O objetivo era alcançar esses 8 itens aqui até 2015, e que nós sabemos que ainda estamos bastante distantes desses objetivos, mas o objetivo é sempre um desafio, é um plus, né? Eu acredito que as Nações Unidas tinham como objetivo despertar nas empresas, os empreendedores, uma preocupação mais com a sustentabilidade e mais se preocupando com o meio ambiente, com a questão social também, onde cada organização, cada empresa está inserida, né? A questão da visão 2050, que é do Conselho Brasileiro, né, de Desenvolvimento Sustentável, também considera uma série de quesitos, e principalmente nesses quesitos mais subjetivos, como ética, valores. Percebe-se alguns avanços em algumas organizações, tem empresas, empreendedores já preocupados com esta questão, que não é somente o lucro, não é somente o resultado financeiro da organização, e sim todo um desenvolvimento que ela deve promover na comunidade onde ela está inserida. Quanto à medição disso, existem alguns manuais, existem códigos de ética já, mas para nós chegarmos na cosmoética, que é muito mais abrangente, considerando o paradigma consciencial, tem muita coisa para ser desenvolvida. Por sincronicidade, ontem eu estava conversando com o Fernando Barbaresco, né, já existe uma preocupação aqui em Foz do Iguaçu, quanto a um planejamento de Foz 2035, e o estudo de um conselho aí quanto às questões mais ligadas a fazer uma espécie de conscienciograma empresarial. Ou seja, nós precisamos evoluir em algumas questões mais de autoavaliação dos empreendedores e empresários para perceberem em que grau, em que nível que eles estão atendendo esses princípios, esses desafios aí lançados pelo Conselho Nacional e também pelas Nações Unidas. Uma das mudanças que a gente sentiu, né, é que antigamente, né, o trabalhador era considerado empregado. Hoje já há empresas que chamam de colaborador. Sim. Então já ampliou um pouco. Cuidado com o eufemismo também, né? Porque às vezes está explorando o pobre coitado, chamando de colaborador. Mas existe aí já alguns paradigmas sendo quebrados aí. É lógico que temos ainda muito chão pela frente para dizermos ou podermos afirmar de que a empresa está cumprindo uma função mais de desenvolvimento, né, das pessoas e de promoção da justiça social e inserção das pessoas no meio em que vivem, né, de uma forma harmônica, equilibrando a parte financeira, econômica e a parte social e mais de valores pessoais. Você pergunta, aproveita. Oi, parabéns, Adelino, pelo seu segundo verbete. Eu tenho uma questão que talvez você tenha mais contato com muitas empresas, vivendo dentro, mais ligado à questão administrativa. Essa questão das empresas enxergarem mais a sustentabilidade, enxergarem mais os seus funcionários, colaboradores, ou seja, como queiram chamar, como seres humanos com as suas necessidades emocionais e sociais, né? Eu sei que uma empresa, para que ela faça qualquer movimento, ela tem que ter um retorno financeiro. E esse movimento ele é só feito se ela vai almejar algum lucro com esse movimento, ou então se ela vai ter alguma desoneração, alguma redução de impostos, alguma coisa. Como é que você tem enxergado isso dentro das empresas? Ainda existe essa necessidade de forçar essa situação,
ou o mundo empresarial aí já tem enxergado isso com um pouco de outros olhos e o empresário abrindo mão do seu lucro em prol dos funcionários? Isso tem acontecido já? Essa é uma reflexão interessante, né? Eu percebo já alguns pontos, né? Algumas empresas já preocupadas com essa questão além do lucro, né? Principalmente nessa questão de algumas iniciativas de treinamento, de apoio aos funcionários, de programas de participação nos resultados, né? De distribuir um pouquinho mais a própria renda que a empresa está oferindo. Porém, a grande percepção, né, a grande maioria ainda promove implementação de programas de qualidade, programas de questão ambiental, de sustentabilidade, motivado mais por questões econômicas, mais questões ainda de atender alguns preceitos legais, de atender algumas exigências, né? Falta muita convicção ainda por parte do empreendedor de não fazer isso por uma questão mandatória, de fazer isso por convicção, né, de fazer uma estratégia, desenvolver toda uma estratégia, ou incluir no seu planejamento estratégico, de forma pensada, de forma realmente organizada e com um plano de ação bem definido, visando o crescimento das pessoas, visando o crescimento da comunidade em torno. Já há iniciativas nesse sentido. Tem uma empresa agora recente, que estou lembrando agora, né, que tinha possibilidade de participar da questão aí da Petrobras. Fez todo o projeto, desenvolveu, fez um investimento vultuoso para conseguir atender o edital da Petrobras. Porém, a empresa, quando foi convidada a participar da licitação, o que aconteceu? A questão da propina, a questão de ter que destinar um percentual do contrato àquelas pessoas que está hoje amplamente divulgado na imprensa. O empresário disse, não, eu não participo disso. Então, isso é uma postura já que começa a sinalizar de que a favor do povo, né? A favor de não fazer mais parte de uma sistemática que não é nem ética e muito menos cosmoética, né? A gente já começa a ver empresários fazendo esse movimento de maior consciência quanto à responsabilidade que ele tem não somente em relação aos funcionários, colaboradores que trabalham na sua organização, como também a responsabilidade social e a inserção na comunidade, no entorno da comunidade, os reflexos sobre a comunidade da sua atuação. De qualquer maneira, acho que o empresário não pode perder de vista o lucro, o rendimento financeiro, porque senão também ele não pode fazer nada pelos... Não realimenta o ciclo, né? Quer dizer, o lucro é uma condição essencial para a sobrevivência, inclusive para investimentos e desenvolvimento da própria organização e acompanhar as mudanças econômicas que estão acontecendo. O que a gente está provocando a reflexão aqui é a questão de incluir a reflexão consciencial de o quanto impactam as decisões e ações que a empresa está promovendo. Eu tenho um item aqui bem interessante do passagem de um paradigma para o outro. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, ó, a evolução do paradigma de relacionamento interpessoal para o paradigma interconsciencial. Eu acho isso fundamental, esse item. Porque daí não são apenas mais práticas de boas relações humanas, de manuais internos, de códigos que precisam ser seguidos, mas vai muito além disso, né? A questão de que o relacionamento está acontecendo entre consciências e essas consciências precisam ser, de alguma forma, assistidas dentro do ambiente empresarial também. Não são pessoas que estão ali, são consciências. Exatamente. Vamos, então, aqui dar continuidade aqui. Na Definologia, página 37, final da última linha, poderia enfatizar a importância da aplicação da cosmoética na gestão empresarial consciente? Você esteve falando sobre isso, mas podia fazer uma síntese para isso. Sim. A inclusão da cosmoética na gestão... A ampliação da cosmoética na gestão empresarial. Como que poderíamos ampliar isso, né?
A questão, a ética, são determinados princípios que normalmente são estabelecidos, né, para o relacionamento dentro da empresa e também o posicionamento que diretores, próprios empresários e os funcionários devem adotar no relacionamento interno e também no relacionamento com a comunidade externa. Ampliar isso significa nós pensarmos em cosmoética e incluir o paradigma consciencial. Daquilo que nós já falávamos antes, que é o envolvimento não somente das pessoas, mas o entendimento das consciências que trabalham de alguma forma em conjunto, e a percepção de que é possível ter um nível de assistencialidade maior para as dificuldades que essas consciências estão enfrentando quanto às suas atitudes, os seus valores, as suas práticas, e procurar de alguma forma melhorar isso, aproximando cada vez mais esse grupo de pessoas, né, numa gestão mais consciente, não somente mais profissional, né, mas mais consciente no sentido de atender não somente as pessoas e produzir os produtos e serviços, os bens físicos, mas sim a maturidade organizacional que pode advir dessa ampliação dos valores, né, dessa preocupação com o ser humano de uma forma mais ampla, inclusive multidimensional. Na pensenologia, página 37 também, poderia relacionar os maxi-pensenes na 6ª linha e a incorruptibilidade autopensênica na 8ª linha com o tema do verbete? Ok, os maxi-pensenes são os pensenes grandes, né, maiores que devemos ter, né, sobrepairando algumas questões mais do dia a dia e mais convencionais. Então, quando nós estamos buscando esses valores maiores, estamos buscando essa assistencialidade em maior nível dentro das empresas, né, nós estamos, de um lado, elevando o nível de pensamento, né, pensamento, sentimento e energia, né, os pensenes, e também, quando nós estamos levando em consideração a ética, aí nós estamos evitando a corrupção, evitando as autocorrupções também, né. A incorruptibilidade é muito importante no sentido dessa qualificação dos pensenes, dos pensamentos, dos sentimentos, né, a própria emocionalidade mais controlada, para que nós tenhamos um ambiente mais homeostático nas organizações. Na fatologia, página 38, 9ª linha, poderia falar sobre o exemplarismo das empresas conscienciocêntricas? Eu acredito que as empresas conscienciocêntricas servem e estão sendo um grande exemplo para diversas organizações de mercado, vamos chamar assim, porque desenvolvem o paradigma consciencial de forma mais intensa e mais prioritária. E à medida que as diversas empresas conscienciocêntricas estão se desenvolvendo, estão ampliando a sua atuação, muitas empresas e muitos empresários, empreendedores, podem trazer para as suas organizações princípios e valores adotados nas empresas conscienciocêntricas. Então, este exemplarismo tem um efeito potencializador junto às empresas normais, aí, inclusive empresários que estão iniciando os seus negócios. Na fatologia, ainda a página 38, 7ª linha, explicitar o relacionamento integrador com os stakeholders. Os stakeholders são todos os atores que estão interligados de alguma forma com a organização. São os fornecedores, os clientes, os bancos, a questão inclusive governamental, né? São todos os atores que de alguma forma influenciam a organização. E aí esse relacionamento cada vez mais integrado é importante para que se desenvolva essa gestão consciente, né?
quanto mais estreita a relação com os fornecedores, com os clientes, com os agentes financeiros, com os sindicatos, né? Quanto mais estreita essa relação, mais é possível qualificar todos os atores envolvidos. Então é isso que vai trazendo um diferencial que a gente está estudando nos arranjos produtivos aí, que cada vez mais uma região pode ter um desenvolvimento econômico diferenciado e principalmente diferenciação também no aspecto social. Então não é apenas um desenvolvimento econômico no sentido apenas financeiro. Há toda uma sinergia de valores e de relacionamentos entre esses atores locais, promovendo todo o desenvolvimento econômico e social. Uhum. Na fatologia, foi aquele item que eu chamei a atenção, mas aí só para você saber que está chamando a atenção mesmo, e ver se você quiser fazer mais uma síntese, abordar mais algum aspecto que você ainda não abordou. É na fatologia, página 38, a 20ª linha. Gostaria que esclarecesse a evolução do paradigma de relacionamento interpessoal para o paradigma interconsciencial. Exato. O paradigma interconsciencial considera que nós estamos nos relacionando com consciências. Então, o meu colega de trabalho, ou subordinado, ou superior, está trazendo dificuldades ou tem algum problema, tem algum conflito, às vezes, se estabelecendo dentro da organização, olhando por um outro ponto de vista, detalhando um pouco mais, novamente nós estamos considerando e priorizando este relacionamento e esta dificuldade que está surgindo. Não apenas aquela coisa mais fria do dia a dia, trabalho, soluções, resultados, cobranças. Preciso amenizar um pouco a questão dos conflitos dia a dia, ou das pressões, das cobranças dia a dia, e procurar compreender qual é a dificuldade, qual é a limitação, ou qual é o problema que está surgindo naquele momento. E ir um pouco mais além, como nós podemos assistir aquela pessoa que está manifestando alguma limitação, alguma dificuldade. Então, nem tudo é apenas trabalho, é aquela percepção de que há uma consciência, há uma dificuldade surgindo e quem está um pouco mais preparado, quem tem um pouquinho mais de esclarecimento, pode fazer a tarefa de esclarecimento ou mesmo levando boas energias para aquele ambiente e amenizando as dificuldades que ali estão se instalando. É só de você pensar na assimilação, desassimilação, no assédio, na paragenética de cada um, já muda completamente a maneira de encarar uma pessoa dentro de uma empresa, né? Eu vou dar, inclusive, Rosa, um exemplo que me surgiu agora em função dessa questão. Antes do conhecimento do paradigma consciencial, eu fazia reuniões e era uma forma de condução, uma forma de levar determinados assuntos até a sua definição. Uma vez que você está consciente e consegue colocar uma energia mais homeostática no ambiente, é possível tratar de assuntos extremamente conflitantes, decisões complexas, estabelecendo, talvez não totalmente uma harmonia, mas um relacionamento mais pacífico, mais educado, tranquilo, pelo menos, exatamente. Né? Controlando toda a reunião, conduzindo para os resultados, não que se deseja, não querendo impor nenhuma questão, mas levando as pessoas a uma autorreflexão mais sadia, mais aberta, um feedback mais cosmoético, de bate e volta, com muito mais naturalidade do que muitas reuniões que a gente às vezes participa, que é uma verdadeira guerra, né? Uma disputa, os egos, isso que eu ia falar, os egos, né? Exatamente. Quando você compreende o paradigma consciencial, se a pessoa está ciente daquilo, o ego da pessoa naquele momento, pelo menos, está mais apaziguado, porque vai olhar a consciência do outro, e não
próprio ego, consegue né? compreender com mais profundidade o que a outra pessoa está manifestando, qual é a necessidade dela. E às vezes não basta dizer apenas está errado, não é assim, tem que mudar, né? Há outras formas de você conduzir o processo. Falando em paradigma, continuando o assunto, eu queria que você apreciasse aqui o efeito, o segundo efeito, na segunda linha, o efeito paradigma impedindo mudanças organizacionais. Muito bom. Isso implica também o paradigma consciencial, esse efeito? Certo. O efeito paradigma é o seguinte, que o que é o conceito de paradigma? São padrões, são valores, são regras estabelecidas. Então, quando nós temos um efeito do paradigma, significa que nós estamos mudando algo, estamos querendo uma melhoria contínua daquele procedimento, daquele processo. E nem sempre nós estamos abertos às mudanças, né? O ser humano, por natureza, possui resistências, está ligado a padrões, está ligado a convenções, que muitas vezes vêm de anos, e ele não sabe nem muito bem por quê. Então é muito comum dentro das empresas ter muita resistência à mudança, e sem as pessoas compreenderem muito bem por que elas estão contra, ou por que elas não estão aceitando uma mudança dentro da empresa. E aí, quando nós falamos de paradigma consciencial, ainda há de se ter muito cuidado, porque poucas pessoas ainda estão com abertismo suficiente para entender o paradigma consciencial. Então, é um novo padrão de pensamento, né, que ainda pode assustar muitas pessoas que desconhecem. Mas para você fazer para você empregar, você enquanto gestor, aplicar paradigma consciencial, você não precisa de ficar falando de conscienciologia para as pessoas. Exatamente. Basta a tua posição, a tua postura, o teu trabalho de energia, o teu enfrentamento multidimensional ali, que já muda todo o contexto. Exatamente. Esse é o posicionamento que a gente está adotando e que é o mais importante, né? Esse posicionamento natural de esclarecimento, de, às vezes, até ficar no silêncio, nem responder as questões, isso, como antes se fazia, para dar o tempo das pessoas processarem as informações de um outro ponto de vista, de uma outra forma. Isso é interessante, porque eu estava vendo aqui, ó, gestão empresarial consciente, pode ser a gestão empresarial familiar. Essa mania que a gente tem às vezes, né, logo no início, quando a gente conhece a conscienciologia, fica deslumbrado, quer falar de conscienciologia, mas não precisa, basta você ser conscienciólogo, né? Pode falar. Aqui na parafotologia, na 7ª linha de baixo para cima, fala um pouquinho do parapsiquismo intelectual ampliando a lucidez na gestão. Como é que foi a tua experiência? Parapsiquismo intelectual é muito interessante porque muitas vezes há alguns fenômenos que a gente não compreende muito bem ou não se percebe também com o nível de profundidade necessário ou suficiente. E quando nós consideramos a intelectualidade, a cognição, analisamos os fatos e também os parafatos no ambiente, amplia muito a visão daquilo que pode estar acontecendo. Quais são as hipóteses, quais são as perspectivas, quais são os desdobramentos que podem acontecer nas reuniões, nos relacionamentos, por exemplo, entre sócios, relacionamento entre superior e subordinado, ou diretor, subordinado, gestores de áreas, né? Então, essa questão de perceber, utilizando o parapsiquismo, de uma forma crítica, de uma forma bastante analítica, ajuda nas decisões e principalmente na forma de encaminhar os assuntos. Quando existem relacionamentos muito discordantes, como é comum no meu caso, né, na gestão, principalmente de empresas familiares, por exemplo, sócios em conflito, que cria uma divergência. Um quer ir para a esquerda, quer ir para a direita, e um quer A, outro quer B. Então, se a gente começa a perceber o que tem além do posicionamento manifesto de cada um dos sócios, por exemplo, começa a entender a complexidade familiar que ali está, utilizando o parapsiquismo de forma
inteligente, você começa a entender as origens daquele conflito, começa a entender o porquê daqueles questionamentos, e é possível, em alguns casos, perceber a solução, qual é a alternativa, o que precisa ser feito, que concessões precisam ser negociadas para que, novamente, o relacionamento funcione, a gestão, novamente, esteja mais harmonizada, mais convergente. Respondi? Você. Delila, parabéns pelo verbete, pelo detalhismo que você traz aqui na sua abordagem. Eu estava olhando a sua exemplologia, aqui na página 42, e aí você qualifica 2 tipos de gestão empresarial consciente, né? A mini e a mega. Eu estava observando o seguinte, as duas estão ligadas a empresas que já implementam essa técnica de gestão desde o seu início, ou seja, elas já nascem geridas segundo esses princípios, né? Na sua opinião, é possível implementar esse tipo de gestão numa empresa que tenha começado de outra maneira? É possível mudar o enfoque da empresa? Qual é a dificuldade aí que você vê? Sim, algumas empresas, alguns empreendedores não têm nem conhecimento do paradigma consciencial, mas cultivam desde o início já alguns valores diferenciados. Já tem uma visão mais humana, já tem uma visão mais estratégica de todo o processo e buscam soluções de uma maneira mais equilibrada. Existem empresas e muitas delas ainda começam na vontade, na raça, como a gente diz, né? Não tem muita organização e muito menos um conhecimento de gestão ou de administração suficiente. Eu tenho trabalhado exatamente nesse desafio aí. Eu tenho costumado dizer de que uma empresa familiar pode se tornar profissional. Uma empresa, seja de 2, 3, 5 funcionários, ou 100, ou 1000, não importa, pode profissionalizar mais a sua gestão. E também incluir novos valores. É lógico que isso nem sempre é fácil, porque é aquela velha máxima, né? Não é possível mudar de fora para dentro. Ninguém muda ninguém, a não ser que tenha uma convicção íntima ou uma abertura mínima do empresário, do empreendedor, para que ele queira mudanças dentro da empresa. Então, muitas vezes a gente chega e pode ajudar muito uma empresa, dependendo do grau de abertismo. Em alguns momentos, isso já me ocorreu, não há o que fazer. A pessoa está na sua dificuldade, não abre, não admite, procura culpar os outros, sempre alguém é o culpado, né? E quando ele, às vezes, é o ponto de travamento. Aí, aquela questão da TARES, né? Se vai até um determinado nível para não cometer o estupro evolutivo, né? O estupro consciencial ali, para que dizendo que aqui é o limite, mais do que isso não é possível falar ou fazer. E aí é o livre-arbítrio, né? A pessoa decide. Alguns, depois de um tempo, descobrem e voltam atrás, né? Reprocessam isso. E alguns, infelizmente, eu também já assisti, perderam seus negócios, faliram, depois estão lá lamentando os erros cometidos, mas já foi, né? Então aquilo passa a ser um aprendizado. Também é um aprendizado que aquele insucesso, aquela infelicidade de não ter chegado ao resultado que desejava, né, fez com que o empresário ou o gestor percebesse que realmente ele precisa mudar algumas questões. Um outro ponto que me chamou a atenção também é que parece que tem uma analogia ou algo a ver dessa técnica de gestão com a teoria das reurbanizações. O que você pensa a respeito? Por exemplo, imagina uma empresa que começou totalmente torta, e na qual foi possível implementar algum nível de gestão consciencial. Você acha que isso implica algum tipo de reurbanização? Com certeza, porque à medida que vai sendo alterado o ambiente empresarial,
tanto no comportamento intrafísico como também no extrafísico, porque existe em toda a organização um ambiente extrafísico, e as consciências que também estão por ali, de alguma forma influenciando, ou dependendo da postura do empresário, dos gestores, né? À medida que isso vai evoluindo e vai melhorando, vai reurbanizando o ambiente daquela empresa. É um caráter reurbanizador forte, exatamente, né? A técnica, né? Muito forte, porque imagine uma empresa aí de 2.000, 3.000 pessoas. Né? Normalmente a gente multiplica aí em torno de 3 a 4 pessoas, vamos contar por baixo 3 pessoas, né? Então uma empresa de 2.000 pessoas, nós estamos falando de 6.000 pessoas diretamente. É quase uma cidade, uma comuneca. Exatamente. Algumas cidades. Então imagina quantas pessoas, quantas consciências estão diretamente e indiretamente envolvidas com aquela organização. Então aí vem a grande responsabilidade do gestor ou da liderança de promover melhorias no ambiente daquela empresa, porque à medida que vai melhorando o ambiente daquela empresa, vai melhorando extrafisicamente e assim vice-versa. E é um processo de reurbanização que tem um impacto muito grande numa cidade, por exemplo. E nas parcerias, né? Nas empresas parceiras deve refletir os stakeholders, também, todos os atores ligados àquela organização. Isso indiretamente vai chegar lá, né? Nas parcerias, nos contatos. Muito bom, obrigado. Pode fazer. Voltando à parafatologia, você colocou ali a análise da sinalética do ambiente empresarial. Isso quer dizer o quê? Que você já, na sua experiência, você conseguiu desenvolver alguma sinalética específica que te permite diagnosticar algumas situações dentro das empresas? Bem especificamente, na questão um pouco mais na questão energética, na manifestação das pessoas quanto à energia delas e o grau de nervosismo, o grau de temperamento, a questão até da reação que as pessoas têm de maneira mais emocional em alguns momentos. A gente percebe as energias gravitantes naquele instante, principalmente em momentos de maior conflito. Mas a principal sinalética é quando eu consigo instalar o estado vibracional ou a mobilização de energias e perceber que aquilo que estava mais agitado começa a ficar mais homeostático, mais calmo. Como eu exemplificava antes no exemplo da reunião, a questão do controle maior que você consegue desenvolver. Quando as pessoas começam a manifestar mais as emoções, é porque existem interferências no ambiente, energeticamente falando. E aí, às vezes, quem é o epicentro da reunião, ou quem está coordenando a reunião, não consegue controlar isso, porque não tem o conhecimento da questão energética, da questão do controle que pode ser desenvolvido dentro do ambiente através da energia. Quando eu faço algumas mediações de reuniões, principalmente de planejamento estratégico, por exemplo, isso tem sido fundamental. A minha sinalética principal, que eu fico mais atento, é olhar muito nos olhos das pessoas e perceber a reação delas estou gostando, não estou gostando, e às vezes a gente percebe uma névoazinha energética ali em volta, o que já está acontecendo, das manifestações que a pessoa tende a ter dali para frente. E aí precisa ter um posicionamento de equilíbrio para que aquilo lá não é que exatamente seja interrompido, mas seja manifestado de uma maneira mais autocontrolada. Bem, você ia fazer alguma pergunta? Posso? Mais uma reflexão a respeito que me surgiu aqui agora. Se a gente tem um gestor de empresa, um proprietário de uma empresa, que não é ético, que na realidade ele está só querendo
visando o próprio lucro e não dando lá muita importância aos seus funcionários, ou como eles estão, qual é a situação que eles vivem. Mas, no entanto, ele dá sustentabilidade financeira para lá, para uma comunidade inteira, às vezes 200, 300 pessoas. Você já fez uma reflexão a respeito do seguinte ponto: esse gestor, até que ponto ele está sendo assediador e até que ponto ele está sendo amparador daquelas pessoas que, de certa maneira, ele as explora, mas dá uma certa sustentabilidade para elas? Como é que fica essa questão assediador, amparador nessa questão? Existem realmente empresários que já são muito bem sucedidos e têm uma acumulação financeira muito boa e que se desenvolvem de uma maneira bastante intensa e que financeiramente estão assistindo muita gente, através de salários, através daquilo que a empresa, de oportunidades mesmo que a empresa está dando. É uma forma de assistência. Mas eu ainda entendo que a questão da ética e da cosmoética deve ser ampliado e, inclusive, quando isso ultrapassa determinadas fronteiras, eu já terminei, já interrompi, melhor dizendo, trabalhos por questões de natureza totalmente antiética, de posicionamentos totalmente antiéticos. Então, o posicionamento que eu estou sugerindo é de não continuidade quando a coisa vai caminhando para a direção dos conchavos, de esquemas, de corrupções, de propinas. Aí é um livre-arbítrio novamente. Eu entendo que esse empresário está fazendo uma assistência, deve ser esclarecido até o nível que ele permite, que é possível, sem chegar na questão do estupro, de forçar demais. Senão, aquela questão, vamos nos afastar. A retirada, né? Retirada estratégica. Em silêncio, estratégica, e eu sempre digo, ele segue o seu caminho, eu sigo o meu, e está tudo em ordem. Alô? Na página 39, no detalhismo, a tecnologia. Técnica de mais de um ano de vida entre a física aplicada ao âmbito empresarial. A técnica é uma coisa pessoal. Como iríamos fazer isso como um grupo? Exatamente. Como você vê isso? Até na revisão do verbete eu fui questionado sobre essa questão aí. Eu auto-apliquei essa técnica na minha vida, inclusive. Eu tinha um negócio de uma empresa que não estava se autossustentando e, na verdade, eu não queria abrir muito mão do processo, muito mão da atividade. Era uma livraria, que eu gosto muito de livros, mas na cidade não tinha sustentabilidade suficiente. Aí eu coloquei mais um ano. Se em mais um ano não conseguisse viabilizar e não conseguisse a autossustentabilidade, tanto econômico e financeira quanto de outra forma, eu teria que ou vender o negócio ou fechar. E é o que aconteceu. Então, assim como nós temos a técnica de mais um ano de vida, é possível trabalhar uma técnica com uma empresa, ou com um gestor, ou com um empresário, para que ele, em um ano, resolva, decida ou redirecione o seu negócio de tal forma que o negócio tenha êxito, tenha resultados, ou tenha uma vida mais... a própria empresa tem um equilíbrio mais do ponto de vista mais emocional, do ponto de vista mais de relacionamento entre os sócios, de uma redireção, que já aconteceu em alguns casos. E isso é interessante porque, dando um prazo de um ano, há possibilidades de um reposicionamento, de fazer alguns treinamentos específicos, de perceber novas realidades. Alguns empresários aceitam fazer alguns workshops, aceitam participar de alguns encontros empresariais para identificar outras realidades, identificar outras formas de gestão. Às vezes ele está olhando muito para o próprio umbigo, né? Está olhando muito para a sua empresa apenas e não troca experiência com outras realidades.
E aí, dentro desse período, ele toma uma decisão, se ele está realmente conseguindo mudar o seu negócio ou não. Agora a gente ficou curiosa, só a livraria. Você fechou, continuou com ela? Foi vendida. Foi vendida. Tá bom. Só aproveitando aí a técnica de mais de um ano de vida, eu estou nessa técnica. Esse ano eu entrei com um grupo aí, e eu tinha uma empresa que ela estava no meu nome, assim, tem uns 6 anos, e sempre enrolando esse negócio, e não fecha, não abre. E assim, quando eu comecei a técnica, eu coloquei outros propósitos, mas eu coloquei o nome da empresa lá. E deixei, não fiz força, não fiz nada não. Sendo que agora, 4 meses, eu consegui fechar a empresa. Foi acontecendo os processos, foi alavancando. Foi desassediando, na medida que desassedia a gente, desassedia todo... E a técnica anda, né, por si só, né? E eu achei interessante isso, e você falando isso aí, uma experiência comigo mesmo. Vamos agora dar andamento aqui a algumas perguntas que a gente está bastante... Na estrangeirismologia, página 37, 4ª e 5ª linhas, poderia nos explicar melhor como funciona o foco no core business empresarial e o trade-off inteligente? Ok. O core business é o que é a essência do negócio, quer dizer, qual é o foco do negócio, qual é a expertise do negócio. Então, manter o foco naquilo que é o essencial, naquilo que... Porque muitas empresas, muitas organizações se perdem na questão da dispersão mesmo, né? Abrem muitas frentes e perdem o foco essencial do negócio. Aí vem muito aquela questão que a gente analisa no planejamento estratégico, que é a visão e a missão, quer dizer, para que a empresa existe e aonde ela quer realmente chegar. Então, não dá para perder de vista isso. Cada instituição conscienciocêntrica tem um foco principal, tem um mega foco. Qualquer empresa, seja ela um pequeno escritório ou uma grande indústria, também tem que ter um foco, um mega foco. E não dispersar nem energias e muito menos recursos financeiros, porque a economia é cíclica e nós temos momentos de baixa e momentos de alta. Então, as empresas têm muita dificuldade nos momentos de baixa quando saem do seu foco principal e, na dificuldade, muitas vezes não conseguem manter a sua atividade em função disso. E o trade-off inteligente, trade-off é uma expressão muito utilizada na economia, é a escolha. É a escolha estratégica que a organização também faz. Se eu escolho o caminho A, eu abri mão do caminho B. Se eu mais adiante percebi que o caminho B é o caminho que não é o adequado, o incorreto, eu tenho só apenas uma opção. Eu tenho que abrir mão daquele caminho, voltar ao ponto zero e retomar o caminho A. E isso é uma perda de tempo muito grande. Por isso que fazer escolhas inteligentes é muito importante para que a organização não se arrependa e tenha que fazer todo um retrabalho na sua estratégia, e isso muitas vezes pode ser comprometedor para o próprio êxito da organização nos próximos anos. Na fatologia, página 38, 3ª e 4ª linhas, em tempos atuais de apertos econômicos, como realizar o planejamento empresarial, equilibrando resultados financeiros e ganhos sociais? Este é um grande desafio, né? A gente está conversando aqui, né? O planejamento empresarial, em momentos de turbulência, é mais importante ainda. A questão de cenários, né, que é muito utilizado na questão do planejamento empresarial, aponta, agora nos anos que nós estamos vivendo, 2015, 2016 também, estabilidade econômica, ou esse ano, inclusive, a recessão econômica. Então, por isso que a visão tem que ser de longo prazo. Nós precisamos atuar a curto prazo, mas, de novo, o mega foco deve estar a longo prazo daquilo que a organização tem como estratégia principal, e o que ela deve fazer hoje para que ela esteja bem
daqui a 5 anos. As empresas que agora estão suportando a crise, com certeza desenvolveram um plano B há 3, 4 anos atrás. Já foram percebendo e entendendo o cenário, entendendo o entorno, e foram tomando decisões estratégicas no sentido de suportar essas oscilações que estão acontecendo. É lógico que a economia é um fator incontrolável, externo, às vezes afeta as organizações muito mais do que elas imaginavam. Mas ter um plano B e pensar a longo prazo é essencial para suportar esses momentos de recessão, de depressão econômica. Uma pergunta aqui, até certo ponto você já respondeu, mas acho que tem um outro viés. Ainda na fatologia, página 7, favor explanar como otimizar este relacionamento integrador com os stakeholders. Não sei se você já respondeu nesse aspecto. Otimizar o relacionamento integrador. Ele pergunta como otimizar. Como otimizar. A otimização é a iniciativa e principalmente as empresas terem um plano, um planejamento para essa otimização. Então, normalmente as empresas ainda, principalmente as de pequeno e médio porte, né, trabalham mais pela reação, reagindo a demanda de um sindicato, reagindo à questão financeira, a questão lá com o fornecedor, do mercado, que são os clientes, e assim por diante, né? Quando nós temos um planejamento integrado, já considerando estas variáveis e iniciativas, né? Como eu vou fazer com o mercado, com os clientes, que ação eu vou tomar com os fornecedores, eu posso tomar algumas iniciativas antes do que simplesmente reagir depois que as coisas estão acontecendo. Acho que o caldo entornou. Então eu posso desenvolver todo um planejamento de quais ações que a empresa, o empresário, o empreendedor pode desenvolver para otimizar essas relações, visando inclusive diminuir possíveis conflitos, possíveis dificuldades que possam surgir ali na frente. Em fatologia, no final da 7ª linha, poderia exemplificar sobre a inclusão social dos profissionais com necessidade especial? Se possível, comente sobre as barreiras adaptativas encontradas para esse profissional ingressar no mercado de trabalho. Isso aí tem sido um desafio muito grande, né, porque as empresas e as próprias cidades não estão adaptadas ainda o necessário, o suficiente para atender as pessoas de necessidades especiais. Inclusive tem uma lei agora e as empresas devem incluir nos seus quadros mais pessoas com necessidades especiais, inclusive de maneira legal, né? E aí alguns limitantes acabam surgindo, né, que é a questão física mesmo, né, de acesso, de acessibilidade e assim por diante. Mas a principal questão também é o esclarecimento das próprias pessoas de necessidades especiais quanto à necessidade delas participarem desse processo. Há os dois lados, pelo que a gente vem observando nas organizações. As pessoas terem uma acessibilidade e ser promovida essa acessibilidade para as pessoas de necessidades especiais, bem como o devido esclarecimento das pessoas com necessidades especiais, para que elas possam trabalhar, possam se inserir no mercado de trabalho. Algumas pessoas assumem a condição de limitação, de que não é possível e acabam não saindo do estado de só apenas receber assistência, quando elas poderiam muito bem servir um pouco mais, também fazer algum trabalho, mesmo com as suas limitações. Então, é um trabalho que tem que ser feito dos dois lados. Ainda, depois que eu vou colocar minha pergunta, mas ainda em cima dessa questão, você tem notado que existe espaço na parte superior da hierarquia da empresa para pessoas com necessidades especiais, ou ainda tem uma barreira, só nos escalões inferiores que é aberta essa... Existem barreiras e aquela questão ainda das empresas mais tradicionais, né, ainda ficarem um pouco incomodadas com essa situação, né? Isso
até ainda bastante natural, né? Mas também já se percebe empresas preocupadas em adaptar suas instalações para uma maior acessibilidade, criar um apoio interno na área de recursos humanos para o recebimento dessas pessoas, o encaminhamento dessas pessoas. E o comprometimento da alta direção é fundamental nesse processo. Assim como qualquer implementação de sistema de qualidade, sistema ambiental, a inclusão de pessoas de necessidades especiais exige o comprometimento ou a sinalização da alta direção da empresa para que esse processo seja mais aberto, seja mais amplo na empresa. Então, aqui na página 38, em parafatologia, gostaria que você explanasse aqui na 7ª linha de baixo para cima, a paracultura influenciando o clima e paraclima organizacional. Ok. Toda empresa tem uma cultura, né, tem os valores, tradições que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Quanto mais antiga a empresa mais ela tem fortalecida essa questão do processo cultural, né? Aquelas coisas que às vezes não estão escritas em lugar nenhum, né? Todo mundo já sabe que funciona daquele jeito naquela empresa, em função do líder, em função do grupo gestor. Mas assim como é que nós temos essa cultura, e isso vai influenciando o clima dentro da empresa, os relacionamentos, criando um ambiente mais aberto ou menos aberto, criando um ambiente mais autoritário ou menos autoritário, mais participativo ou menos participativo, existe também o paraclima, né? Existem toda aquela influência extrafísica que acaba interferindo também naquele ambiente, tanto do ambiente intrafísico para o extrafísico e vice-versa. E aí vem novamente a grande responsabilidade de gestores quanto a observar detalhes do dia a dia da empresa e de analisar com mais critério algumas sutilezas, né? Em algumas empresas fala-se assim: não, mas aqui a cultura é assim mesmo, é autoritária, é o chefe assim. Não tem jeito. Não tem jeito. Então isso vai permeando toda a organização e influencia de tal forma que as pessoas vão se boicotando, se limitando e reagindo daquela forma, e isso é muito mais forte do que a gente pode pensar, do que a gente possa imaginar. Essa abertura, essa questão mais solta dentro da organização, permitindo a participação, criando um clima mais positivo, mais equilibrado, de falar, de argumentar, de contra-argumentar, vai criando uma coragem e as pessoas vão se manifestando e contrariando sem maiores conflitos, sem maiores problemas. O maior problema ainda dentro das organizações, quando alguém diz não, o pessoal baixa a cabeça e é assim e pronto. Quando nós, na verdade, deveríamos ter uma democracia maior, um debate, uma argumentação e uma contra-argumentação. Isso vai qualificando o relacionamento entre as pessoas, vai qualificando as decisões, vai qualificando a gestão, vai qualificando o clima, vai qualificando o paraclima. Quer dizer, é um processo ascendente. Lá atrás, você falou sobre o pessoal, a empresa disponibilizando uma melhoria para o pessoal que tem necessidades especiais. No estado de Goiás, eu trabalhei numa empresa lá, na Oi, que é uma telefonia, uma grande empresa, que tem várias pessoas lá, tem uma aglomeração de pessoas deficientes físicas. E, porém, quando há o período para o almoço, ou para o lanche, ou para ir ao banheiro, o mesmo período que é 10 minutos, para uma pessoa normal, é para eles também. E esse período, a pessoa que tem uma dificuldade de locomover, de se levantar, pegar uma cadeira de roda, muitas vezes a pessoa andando mesmo, ou de muleta, ou de bengala, tem que fazer esse mesmo percurso, que é um percurso bem distante disso aí, né?
Deveria ter um programa que possibilitasse esse tempo maior para essas pessoas, né? Que olhasse mais para isso. E essas grandes empresas não... Mas é o que o Adelino falou, depende da reivindicação das pessoas também, né? Sim. E o outro que não tem a dificuldade pode não perceber a dificuldade das pessoas, que tem que haver esse diálogo mais... E mesmo às vezes eu vendo lá que algumas pessoas levantaram isso aí, e geralmente as próprias pessoas chamavam elas e algumas eram despedidas por isso. Entendi. Aí esse é um problema, né? E isso acontecia lá. Tem o pioneirismo, né? Isso aí ainda, lamentavelmente, essas ações ainda existem, né? Quer dizer, de padronização, né? Normalmente grandes corporações têm ainda essa questão normatizada, mais padronizada, né? Mas é uma questão de tempo para que essas questões sejam mais flexibilizadas. Já há movimentos nesse sentido. Os primeiros sempre são sacrificados, né? Depois aquilo a gente vai lutando e vai ganhando causas. Na tecnologia, página 39, terceira linha. O que é a técnica de feedback da avaliação 360 graus? O feedback 360 graus é quando todo mundo dá feedback para todo mundo. É um processo um pouco mais complexo. Precisa ter todo um planejamento onde você pode definir um checklist de alguns pontos, né? Assim como é que nós fazemos a autoavaliação, nós também vamos fazer a avaliação, por exemplo, de todos os líderes da empresa. Então são 10 líderes, todo mundo avalia todo mundo nos mesmos quesitos, e isso depois é feita uma tabulação média para se perceber pontos fortes, pontos fracos da liderança, ou trafores, trafares da liderança, e com isso, com essa leitura, com essa análise, viabilizar um plano de melhoria nos aspectos mais fragilizados. Em efeitologia, página 39, poderia ampliar sobre o efeito paradigma impedindo mudanças organizacionais? Eu acho que você já andou falando, né? Sim, já comentamos, mas vamos reforçar de que o paradigma é um padrão e muitas vezes as pessoas se enquadram em determinados padrões, em determinadas regras, aceitando isso como verdade absoluta, inclusive, e dificultando a mudança. Então nós precisamos perceber os novos paradigmas, os neoparadigmas que estão aí chegando, e ter um abertismo para a aceitação das mudanças, ou no mínimo procurar compreender o que há de novo, né? O que há de novas questões que estão sendo colocadas, e não ficando na teimosia e insistindo naqueles pontos que às vezes na empresa já estão ultrapassados. Agora, quando você fala assim, você não está restringindo só aos empresários, aos donos da empresa. Você está falando, inclusive, dos funcionários. São todos, né? Gestão empresarial é feita por todos, né? Há uma responsabilidade maior do gestor, mas todas as pessoas que estão envolvidas naquela organização. Essa acomodação pode também partir dos próprios funcionários, que não quererem mudança nenhuma. Sim, tanto do lado da empresa quanto do lado dos funcionários existem resistências. E existe também a necessidade de abertismo para justamente quebrar essas resistências. Essa pergunta aqui você já respondeu, agora bem recente, que é a técnica de mais um ano de vida. Vamos passar para adiante? Podemos. Na polinomiologia, página 40, quinta linha, poderia detalhar o polinômio sustentabilidade econômica, sustentabilidade financeira, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social? Ok, isso aí as normas ISO, né, que são muito conhecidas nas empresas hoje, está trabalhando cada vez mais na convergência dessas sustentabilidades aí. A questão da qualidade, a questão da ISO social, da ISO ambiental, né, buscando, porque a sustentabilidade ela deve ser de todos os ângulos, né, que a sustentabilidade não somente financeira e econômica, mas a sustentabilidade social, os programas sociais que a empresa pode desenvolver junto aos seus funcionários, colaboradores, a questão social e
de uma maneira mais abrangente, inclusive olhando a comunidade no seu entorno, o impacto que a empresa vai provocar na comunidade onde ela está inserida, a questão ambiental, que é a questão também dos resíduos que a empresa gera, da poluição que a empresa pode gerar. Então, toda essa preocupação de não agressão ao meio ambiente o máximo possível. Então, hoje existem já uma série de normas, né, e as normas estão cada vez mais trabalhando para uma convergência de ações dentro de um grande planejamento que garanta a sustentabilidade da empresa em todos esses aspectos. Na paradoxologia, página 40, primeira e terceira linha, esclareça, por favor, sobre o paradoxo de esperar resultados diferentes agindo sempre da mesma maneira e o paradoxo da simplificação da complexidade. Se nós estamos sempre agindo da mesma maneira, né, nós vamos ter os mesmos resultados. Então, para que a gente tenha resultados diferentes, é necessário, de novo, fazer mudanças. Embora a gente nunca se banhe na mesma água do mesmo rio, né? Então, acho tudo bem. Mas fazer a coisa do mesmo jeito, realmente... Mas existem muitas pessoas e muitas organizações que entram em alguns tradicionalismos, algumas regras, né, e tem uma dificuldade muito grande em sobrepor isso. Mudar. Então, se nós queremos realmente nos adequar mais à realidade econômica atual, à realidade social atual, é necessário fazer ajustes. Já dizia Heráclito há 501 anos antes de Cristo, né? Nada existe em caráter permanente a não ser a mudança. Então, a única certeza que nós temos é que tudo está mudando. Tudo vai mudar. Então, a organização que não se recicla, a organização que não vai mudando a sua tecnologia, não vai mudando a sua forma de relacionamento, não vai compreendendo a dinâmica econômica e social à sua volta, ela está fadada ao fracasso. Vai acabar ficando tão rígida ou tão tradicional que ela não consegue mais sobreviver no mercado a médio e longo prazo. E as próprias pessoas, os próprios talentos acabam se afastando, né? As pessoas com conhecimento, com uma certa visão, acabam se afastando das empresas que não se reciclam, que não se atualizam. Né? E o outro paradoxo é a questão da simplificação da complexidade. Falar dessas diversas sustentabilidades, falar de planejamento, falar de gestão, tem muitas variáveis. É um assunto bastante complexo. Como a própria conscienciologia, quantas especialidades, quantos assuntos, né? Então, quanto mais é possível simplificar isso no momento adequado, para o público adequado, mais êxito nós vamos ter. Então, tornar o complexo simples para as pessoas dentro do seu momento evolutivo ou dentro do seu nível de compreensão é responsabilidade do gestor consciente, da empresa consciente. Muitas empresas reclamam da qualidade da sua mão de obra, da qualidade das pessoas, não há mais comprometimento, há dificuldade. E aí, quando a gente faz a pergunta, o que nós estamos fazendo para mudar esta realidade? O funcionário não tem comprometimento. Tá, o que nós estamos fazendo para que ele tenha comprometimento? Ele não está mais se aprofundando, não tem mais conhecimento técnico suficiente, não tem mais pontualidade, não tem mais compromisso com isso, com aquilo. Tá, o que a organização pode fazer, o que o gestor pode fazer para motivar isso, despertar de novo as pessoas para outros momentos, outras necessidades que agora são muito importantes. Aquilo que nós precisamos hoje não é mais aquilo que valia 10 anos atrás. Tem empresários ainda que estão levando a empresa no toca-toca de 10 anos atrás. É um modelo de gestão ou de 15 ou de 20 anos atrás. Onde, naquele momento, os princípios, os valores, a tecnologia era outra. O professor na sala de aula, outro exemplo que mostra bem isso. Como lidar com a geração Y que está no celular, nas mensagens o tempo todo, como é que lida isso? Não muda mais essa realidade.
Então, o professor vai ter que encontrar outras formas de ensino, assim que o gestor vai ter que encontrar outras formas de trabalhar com funcionários integrados na tecnologia, integrados de uma outra maneira na sociedade. Eu sou da retrógrada, eu te deixaria uma caixinha antes da sala de aula, na entrada da sala de aula, e eles iam deixando o celular antes de entrar. É desafiador, mas é o caminho. Tô brincando. Continuar aqui. Na Fatologia, página 38, quinta linha. Poderia ampliar sobre o consciente, ampliando a assistencialidade? O capitalismo, por natureza, né, é meio selvagem, né? É uma competição ainda muito forte e muito intensa, buscando o resultado, buscando lucros e assim por diante. Aparece com uma competição muito intensa. Isso ainda vai perdurar por um bom período, na minha visão, mas também nós já visualizamos que é possível desenvolver um capitalismo mais consciente, que pode olhar de outra forma para a sociedade, para o seu entorno, e isso principalmente se iniciando através das empresas, criando modelos mais justos, mais coerentes, criando uma distribuição de renda até mais flexível, né? Já existem empresas que têm o pensamento consciente de distribuição de resultados, que realmente abrem mão de parte dos seus lucros, investindo nas pessoas que trabalham na sua organização, né? Uma visão de criar uma escola interna, criar um desenvolvimento mais, não só pensando, existe uma segunda intenção, sempre parece que tem uma segunda intenção, não, eu vou treinar porque daí ele está mais qualificado, ele vai ser mais produtivo, vai render mais, e com isso eu vou ter mais... Eu até acho um pouco justo isso, porque há um troca-troca. Se há um investimento da empresa no colaborador, e o colaborador também investe na empresa, e essa empresa cada vez busca de forma mais consciente qualificar a sua gestão e se preocupar cada vez mais com os seus clientes, qual é o produto que fornece, qual é a qualidade dos serviços, qual é o atendimento, se preocupa com os funcionários, então ela está trazendo já numa mini célula lá dentro da macroeconomia um pensamento diferenciado, uma coisa mais consciente e mais justa, socialmente falando. Em Parafatologia, página 38, primeiro item, sobre a autovivência do estado vibracional profilático no ambiente empresarial, como lidar com o holopensene empresarial voltado ao lucro e ao consumismo? De Joinville. Já falamos hoje em um determinado momento sobre EV. A questão da prática do EV é muito importante, e eu também às vezes estou em empresas onde parece que o cifrão sempre vem na frente, né? Qualquer reunião, qualquer conversa está voltada para as vendas, o faturamento, a produção e a consequência financeira disso. Mas é possível eu ter um posicionamento diferente. Não vamos esquecer a questão econômica financeira, mas eu posso qualificar as minhas energias, eu posso praticar a questão do estado vibracional, de novo, influenciando de maneira positiva o ambiente no qual eu trabalho. Sem comentar nada, sem querer convencer ninguém. O simples fato da força presencial, da maneira que se coloca o assunto, da forma que você vai se manifestando, vai fazendo com que as pessoas não mudem totalmente, mas elas repensem e recuem um pouquinho. Já participei de algumas reuniões onde estava tudo girando em torno do resultado, e as coisas vão se esclarecendo e as manifestações vão surgindo, e às vezes o próprio diretor ou gestor se manifesta: pois é, mas também nem tudo é dinheiro, a gente tem que pensar também um pouquinho para o outro lado. É possível amenizar isso. Então é posicionamento pessoal.
E ficar atento assim aos pequenos ganchos, né, as sutilezas do ambiente. Você quer fazer uma pergunta? Uma questão aqui, fatologia, 15ª linha. A visão humanizada na administração promovendo o convívio sadio. Eu queria que você explanasse com relação à questão do assédio moral, se poderia falar alguma coisa a respeito. Assim, como em todos os ambientes, né, dentro dos ambientes empresariais, tem muito assédio, né, em função da convivência, né. Eu acredito que nós ficamos mais tempo em convivência com as pessoas com as quais nós trabalhamos do que às vezes com os familiares e com os nossos amigos, porque a jornada de trabalho é de 44 horas semanais, 8,8 horas, quase 9 horas no dia que a gente passa dentro de um ambiente de trabalho. Então, tanto o ambiente intrafísico quanto extrafísico vai promovendo, vai provocando assédio pela manifestação que as pessoas acabam tendo, né? O assédio moral, sexual, é em função dos impulsos que ainda é muito presente no ser humano, quer dizer, na própria manifestação, né? É muito intenso isso ainda. Principalmente a questão do assédio sexual, assédio moral, é muito, não vou dizer assim totalmente comum, mas praticamente todas as organizações com as quais eu me envolvi no processo de consultoria até hoje, mais cedo ou mais tarde existe alguma declaração de alguém que está falando que está sendo assediado, está sendo excessivamente cobrado, isso é o assédio moral, né, que está sendo pressionado, está sendo humilhado em algumas situações, em função de resultado, em função de cobranças, em função de comportamentos que uma pessoa quer impor à outra. E, em alguns casos, também existe até o assédio sexual, né, de envolvimentos que acabam acontecendo, interligando aquelas duas pessoas, criando toda uma dificuldade, principalmente quando esse assunto vem à tona. Normalmente o pessoal quer esconder, né, procura esconder o máximo possível esse tipo de situação, mas mais cedo ou mais tarde alguém percebe e aí começam fofocas, começam burburinhos e aí o clima fica bem complicado. Por isso, novamente, a questão do gestor, né, empresarial consciente, de procurar separar muito bem essas questões, né? Quando há uma liderança positiva, quando há um posicionamento firme de que no ambiente de trabalho, é um relacionamento de respeito, de conduta ética, esses aspectos de assédio podem ser minimizados. Tudo bem? A gente tem algumas perguntas de Madrid para você. Vamos lá. Na fatologia, página 38, poderia, por gentileza, relacionar o capitalismo consciente ampliando a assistencialidade da 4ª linha com o item investimento de parte dos lucros na redução das desigualdades sociais, 8ª linha. Isso é aquela questão que eu já comentava antes, né, sobre a participação dos lucros, é um grande exemplo, né, ou participação nos resultados, né, inclusive isso no Brasil já é lei, né, embora é lei, só ainda não cobrado de maneira oficial, ainda a empresa adere de maneira voluntária, né, ainda não é fiscalizado, vamos dizer assim. Mas cada vez mais as empresas estão adotando a prática e isso caminha em convergência com a questão do capitalismo consciente. Como a questão do capitalismo consciente essa questão da sustentabilidade, do envolvimento social, da questão ambiental, da questão financeira e econômica, da questão de justiça e principalmente de apoio aos colaboradores e funcionários e na comunidade onde a empresa está inserida. Existem já diversos exemplos aí de práticas de adote a sua escola, promova melhorias, né, a questão do 5S no bairro, que é a questão de retirar os lixos, limpeza de rios,
tem diversas, adote uma praça, né? Já existem diversas ações aí que são bem interessantes e exemplificadoras daquilo que eu quero dizer como capitalismo consciente. Na fatologia, página 38, quarta linha, de baixo para cima, poderia detalhar as variáveis envolvidas na confecção do balanço social, indicando a evolução consciencial na gestão? O balanço social é, além do que é exigido por lei, né, a publicação do balanço das SAs, do balanço econômico e financeiro, né? É obrigatório, né? Muitas empresas não publicam porque são limitadas ainda, não é necessária essa publicação, mas principalmente as maiores empresas já estão adotando a prática do balanço social, ou seja, quantas horas de treinamento, quantas ações foram promovidas de forma social, quantas pessoas de necessidade especial foram incluídas no processo, e assim por diante. Tem uma série de indicadores, né, que demonstram não somente os ganhos financeiros, faturamento, receita, despesa, mas todos esses ganhos sociais que foram proporcionados pelos investimentos que a empresa, ou recursos que a empresa está destinando para este fim. Isso ainda é muito pouco divulgado, e também tem muitas poucas organizações adotando esta prática. Eu acredito que à medida que esse esclarecimento vai se ampliando, mais empresas vão adotando essa prática de divulgar o balanço social do seu negócio, demonstrando não só como está o seu negócio em termos de receita e despesa, mas especialmente o que ela tem feito, que ações ela tem promovido nas questões ambientais, nas questões sociais. Vai ser bom, né? Porque aí uma vai incentivando a outra, né? Isso é um excelente benchmarking, porque vai demonstrando entre as empresas, né, o que está sendo feito, e vai estimulando mais empresas a adotarem a prática. Pois é, elas são tão competitivas, tomara que chegue o ponto de competir com ações sociais. Né? Nesse caso, é uma competição saudável. Saudável, é. Na fatologia, página 38, final da quarta linha de baixo para cima, poderia esclarecer sobre os habitats de inovação enquanto embrião no desenvolvimento da gestão de excelência consciente? A inovação é essencial, né, nos momentos atuais, porque a gestão da inovação dentro das organizações é a promoção da reciclagem. Meu próximo verbete, inclusive, vai provocar nesse sentido, atitude inovadora. Sobre a questão de que sempre é necessário mudar, fazer melhorias, né? E quando nós estamos reciclando algo, quando nós estamos nos reposicionando dentro da organização, ou mesmo como um gestor, né, e também como um colaborador, como um profissional, adotando novas práticas, ou seguindo, através do benchmarking, as melhores práticas de outras organizações, estamos promovendo a gestão empresarial consciente, estamos ampliando a gestão empresarial, né? Então, a atitude de inovação, a inovação pode ser desde pequenos processos gerenciais, pode ser de lançamento de novos produtos. Normalmente a inovação é vista como novos produtos, né? Um novo telefone, um novo computador, né? E assim por diante, né? Mas não é só no sentido tecnológico. A inovação precisa ser compreendida no sentido de aprendizagem, de processo, de organização. É um conceito muito mais amplo. A questão da inovação. Na parafatologia, página 38, peço gentileza de expandir a reeducação profissional através da percepções, priorizando a evolução interassistencial na organização. Fazer uma outra síntese. Isso vai tudo se conectando e se interligando, né? O processo reeducacional, ele está muito ligado com a inovação, né? Mas a reeducação, ela é mais no sentido pessoal, né? Da pessoa se reposicionar, se reciclar e contribuir para as melhorias do ambiente profissional e do ambiente empresarial, né? Seja a organização que for, inclusive entidades, fundações. Quando falamos de empresas, muitas vezes a gente acaba excluindo, né, empresas de pequenos
serviços, até profissionais autônomos como médicos, dentistas, advogados, todos os escritórios, de alguma forma, são pequenas empresas, né? São empreendimentos. Na verdade. Nós somos umas pequenas empresas. Cada um de nós, inclusive, né? Que nem a revista Você S.A., né? Você é o seu negócio, né? Então, é muito interessante analisar de que essa vontade de aprender, de reaprender e de aprender continuamente é muito importante para a gente buscar as melhores práticas sempre, né? Na Principiologia, página 39, poderia discorrer sobre o princípio administrativo pensar globalmente e agir localmente? Isso é interessante. Quando nós pensamos globalmente, acompanhar as tendências mundiais, acompanhar as tendências nacionais, entender o cenário no qual nós estamos inseridos e adotar esses princípios de maneira local, agir de maneira local, porque cada região ela tem uma especificidade, tem uma questão particular. Tem uma cultura, inclusive, local. Inclusive, os próprios governos já estão conscientes disso. Estão entregando recursos ou permitindo, né, quando toda uma região metropolitana faz o seu planejamento, quando uma indústria está ligada num arranjo produtivo ou numa associação regional, porque os governos centrais não têm a capacidade de fazer todo o planejamento de todas as particularidades do Brasil todo, por exemplo. Então, é preciso ter uma estratégia nacional, uma estratégia mais abrangente, mas é importante que isso seja adequado às características locais, para ter eficácia local. E isso é de responsabilidade dos agentes locais. Aí tem mais eficácia. Em Fatologia, página 38, início da 7ª linha de baixo para cima, poderia esclarecer o coaching cosmoético na alavancagem do desempenho organizacional? Coaching é uma orientação, né? E às vezes, quando se tem dificuldade, ou eu diria não às vezes, na maioria das vezes, quando há dificuldades, e o gestor reconhece que está no momento de dificuldades, ele pode receber orientação específica. É o caso de uma assessoria, de uma consultoria, ou mesmo de um aconselhamento de alguém mais experiente, ou a busca de alguma solução junto a uma associação, uma fundação, né, que possa alguém identificar as dificuldades, auxiliar na identificação das dificuldades e desenvolver um plano de ação de melhoria, né? Então, o coaching técnico é no sentido o que nós podemos fazer para resolvermos a questão que está surgindo, ou a questão que está identificada. E às vezes o próprio empresário não identifica a questão, ele precisa de ajuda para identificar. Ele sozinho não consegue enxergar, precisa alguém de fora para ajudar. Em Parafatologia, página 38, 4ª linha, favor exemplificar a atração de assédio extrafísico pelas consciências vulneráveis no ambiente de trabalho. O ambiente extrafísico está tão presente nos ambientes empresariais como o ar que nós respiramos, né? Então é normal a questão do assédio, principalmente para aquelas consciências ou pessoas, né, que estão vulneráveis. Vulneráveis em que sentido? Os seus pensenes não estão bons, pensenes patológicos, está manifestando muita irritação, emocionalismo, se estressa com o colega de trabalho, se estressa com o diretor, se estressa com o gerente, e esses estresses, né, vão criando assédios e pode atrair cada vez mais e afinizar cada vez mais com o extrafísico, e aí o ambiente que fica cada vez mais difícil, cada vez mais complexo. Passa, Pedro. Alô? Tudo bem? Rafael de Porto Alegre. Eu queria primeiro parabenizar e agradecer pelo verbete, caiu como uma luva para mim mesmo. E eu queria um esclarecimento maior ali sobre o sinergismo, página 39, sinergismo da coerência persistente entre projeto, planejamento e consecução. Existe uma metodologia na administração chamada PDCA.
planejamento, execução e ação ou consecução, né? E depois ainda o A de ação coletiva. Toda vez que nós planejamos algo, definimos uma meta, um objetivo, precisamos, depois da execução, fazer uma medição, um controle dessa ação e verificar se nós estamos atendendo ao planejado ou não. Se o planejado foi muito... a ambição foi muito grande, né? O objetivo foi muito grande, ou se nós estamos conseguindo ou ficamos abaixo. Então, depois de identificado, através do controle, se nós estamos atendendo ao planejado ou não, principalmente quando nós não estamos atendendo ao planejado, é necessário desenvolver um plano de ação, que realimenta o ciclo. Ou seja, é provável que eu tenha que fazer um novo planejamento, fazer algum retreinamento, ou definir um novo método para que eu consiga alcançar aquilo que eu estou planejando, ou que eu estou definindo como objetivo. E se eu alcancei, o ciclo fecha. Se eu não alcancei o objetivo, o planejado, eu preciso novamente revisar o meu planejamento, ver se o método está adequado, se o treinamento foi suficiente para atender o objetivo. É isso? Você pode falar alguma coisa sobre a sua frase enfática? Vamos lá. Pode fazer pergunta que dá tempo. A frase enfática. A gestão empresarial consciente amplia a inteligência organizacional no paradigma consciencial, acelerando a interassistencialidade cosmoética com a sustentabilidade social e econômica. É o que nós debatemos aqui hoje, né, Rosa? A gestão empresarial consciente, ela amplia a inteligência, quer dizer, a organização percebe mais, considera dentro dessa nova visão o paradigma consciencial, se não de forma explícita, daquela pessoa que tem mais predisposição, que tem mais consciência já, impondo uma energia mais positiva naquele ambiente profissional. E com isso nós estamos acelerando a interassistencialidade, ou seja, nós precisamos amenizar os conflitos, assistir mais às consciências intrafísicas e extrafísicas no ambiente de trabalho, e fazendo isso nós estamos contribuindo para um equilíbrio, uma homeostase maior entre a organização que apenas busca lucro, que apenas está numa situação mais física, mais eletronáutica, e a organização que tem uma dimensão mais social, que está mais interassistencial, né? Então, essa combinação do social com o econômico, né, e essa assistencialidade que é o grande compromisso dos líderes e dos gestores conscientes que deve ser assumido, né, para promover esse desenvolvimimento, né, das consciências que estão naquele ambiente de trabalho. E é um desassédio amplo que pode ser feito através das organizações, né? Pode fazer sua pergunta. Tanino Verbete, que é uma pesquisa que no Brasil, que mais da metade das empresas fecham em 3 anos. Qual é a sua opinião sobre isso? Por que a morte dessas empresas que falam dentro da pesquisa, né? O que mais afeta esse pessoal? Porque lá em Goiás, lá tem o Sebrae e tem aquele um programa, né? Pequenas empresas, grandes negócios, né? Até quando isso é verdade dentro, né, daquilo que fala? Qual é a sua experiência disso aí? Realmente muitas empresas não fecham nem o primeiro ano, né? E poucas ultrapassam os 3 anos. Então essa questão da perenidade das organizações está muito ligado à capacitação, à competência do gestor, de se estruturar realmente. Tem muitos empreendedores que abrem o seu negócio no impulso. Tem uma ideia e vai, não tem planejamento, não tem um plano de negócios. Falta realmente ainda, apesar de termos muitos cursos de administração, de termos muita acesso ao conhecimento já, mas
é necessário um aprofundamento na questão de gestão, na questão de estruturar, pesquisar o mercado, de desenvolver um plano de negócio, de identificar se o seu negócio é viável a médio e longo prazo. E isso exige aperfeiçoamento contínuo. Alguns abrem a empresa, muitos empreendedores, e acham que está tudo certo já. Começou a funcionar e esquecem de fazer o controle, de fazer planejamento. Não tem um abertismo suficiente para fazer as reciclagens que são necessárias na nossa vida, muito mais numa vida de uma organização, né, que tem mais consciências envolvidas. Tem muitas, né, consciências envolvidas. Obrigado e parabéns pelo verbete. Isso, obrigado. A gente também concorda com você. Parabéns pelo verbete. A gente aguarda novos verbetes seus. Nosso tempo já se esgotou. Você falou aí, né, que você tem mais um tema ou vários outros temas, já está encaminhado. Atitude inovadora. Então está ótimo, a gente aguarda o novo verbete. A gente agradece a presença de todos vocês, as perguntas, a participação pelas energias também. A todos os teletertulianos, né, foram muitos teletertulianos, muitas perguntas. A gente solicita, convida que vocês participem conosco diariamente, de 12h30 a 2h30 da tarde. A gente não para feriado, a gente não para fim de semana, é diariamente. E a gente precisa da presença de vocês, né? Seja aqui, presencial mesmo, aqui localmente, ou virtual. Porque são as perguntas de vocês, junto com as respostas e a dinâmica do verbetógrafo, que dinamizam, propriamente dito, o nosso debate aqui. Então, a gente aguarda diariamente todos vocês. E agora a gente passa para os nossos comerciais. Obrigada. Na tertúlia de hoje, nós tivemos 19 assinaturas no livro de presenças, 15 perguntas presenciais e 25 perguntas online. Hoje nós teremos 5 recados. Primeiro, a Maria Coutum vai falar sobre o programa de evolução parapsíquica em extraterrestriologia. Depois, o José Roberto, ECP1, em São Paulo. A Nilma Passos vai falar do curso acoplamentário. Eliana Manfroy, Congresso de Intermissivistas. E o Reining, sobre o Ateneu Serenológico, desculpa. É com enorme satisfação que a Extracons anuncia o lançamento do PEP, Programa de Evolução Parapsíquica em Extraterrestriologia, na modalidade EAD, Ensino à Distância. Você que reside em outra cidade ou país, tem agora a oportunidade de participar das aulas PEP em tempo real pela transmissão online. Será nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho. Posteriormente, serão realizadas edições de modo complementar presencial nas cidades de Foz do Iguaçu, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Natal, Florianópolis, São Paulo, entre outros, permitindo ao aluno o completismo do PEP-EAD. Desta forma, um modo complementar presencial permitirá ao aluno participar das aulas presenciais práticas e oficinas energéticas. Para efetuar a inscrição, favor entrar em contato com o CAEC pelo telefone 3525-2652, ou para maiores informações através do e-mail eventos@extracons.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é José Roberto, sou voluntário do IPC São Paulo. E venho aqui divulgar o ECP1 de 3 a 5 de julho no Hotel Cordiale, em São Roque, São Paulo. O ECP1 é o curso de imersão que conta com 2 professores facilitadores e o aluno terá um ambiente otimizado para poder redirecionar sua ProEx a curto, médio e longo prazo. O pré-requisito para você fazer o ECP1 são os cursos de entrada CIP, CPC, Assistenciologia e Pacifismologia. As informações você encontra no 11 3287 9705. Contamos com sua presença. Obrigado. Boa tarde. O CAEC convida você
Para o acoplamentário de 12 a 14 de junho, os EPICONs são Eliane Stedley, Everton Santos, Flávio Bononato. Grupalidade é a temática desse acoplamentário e objetiva: desenvolver a clarividência interassistencial, permitir diagnósticos parapsíquicos, aprofundar o conhecimento sobre a influência do parapsiquismo na grupalidade. Inscrições e informações na recepção do CAEC, 3525-2652. Você quer fazer uma imersão no Holopensene da grupalidade evolutiva? Participe! A equipe do acoplamentário espera por você. Obrigada. Você sente que possui alguma tarefa, uma missão, uma atividade assistencial para realizar? Se você tem essa certeza íntima, é bem provável que você seja um intermissivista, ou seja, alguém que fez um curso intermissivo e tem uma tarefa importante a cumprir em prol da humanidade. Nós vamos estar realizando agora, aqui no CAEC, Foz do Iguaçu, 10, 11 e 12 de julho, o 3º Congresso Internacional dos Intermissivistas, que vai reunir muitas pessoas que também sentem, né, esse impulso interior de fazer algo de bom por si e pelos demais. Vão ser 3 dias onde várias oficinas práticas vão trazer muito da vivência do que foi o nosso curso intermissivo, essa preparação para a atual vida humana. Então, se você está interessado em conhecer mais essa programação, em saber mais desse congresso, em conhecer até, às vezes, Foz do Iguaçu, o CAEC, se você nunca veio, entre em contato aqui com o CAEC, no telefone 45, nosso código de área, 35 25 26 52. Esse evento é uma realização do CAEC 20 anos e da Assinvexis. Muito obrigada. Boa tarde. Tenho o prazer de convidá-los para mais um Ateneu Serenológico. O Ateneu Serenológico é uma atividade desenvolvida pela Pré-IC Serenos. Ele tem a edição mensal e ele tem o objetivo de apresentar e debater as experiências na pesquisa em relação à serenologia. No dia 13, sábado agora, das 18h30 às 20h30, na holoteca do CAEC. Essa atividade é gratuita. O professor que vai apresentar as suas pesquisas é o Márcio Aoki, e a temática deste Ateneu Serenológico é Serenologia e Invexologia. Esta atividade é gratuita. Obrigado. Para amanhã nós teremos o verbete Chulopensenidade, da especialidade Patopensenologia, o verbetógrafo Oswaldo Vernet. Convidamos a todos a comparecerem presencialmente ou enviando as suas perguntas via online. Obrigada.